É isso aí, devoto! Estamos ao vivo aqui, deixa eu pôr o meu boné da sorte. Deixa o like, se inscreve, não esqueça, ative o sininho de notificação, dando aquela moral auspiciosa pro trabalho do canal Vinícola. Lembrando, senhores, que este vídeo é um oferecimento de SpetBet. Aqui você ganha muito mais, afinal de contas a nossa ODD é a maior do mercado. Então não perca essa oportunidade, o link está na descrição desse vídeo. Usando a aba promoções, você ganha mais 10% independente da hora do seu depósito. Bora internet, encontre a sua internet sem complicação em www.borainternet.com.br. Galera, entrou no site da Bora, você vai colocar o CEP e o número da sua casa. Fez os dois, vão aparecer lá todos os provedores de internet que atendem o seu endereço. E assim você vai colocar lá aquele que é mais adequado para você, seja pelo preço, pela quantidade mesmo, vai aparecer todos. Cara, muito operadora que você não conhece, que é sensacional. Eu coloquei uma aqui em casa e tá bom demais. Bora internet, gerencia net, o banco digital do empreendedor. Afinal de contas, aqui nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado, ferramentas exclusivas que vão ajudar você no dia a dia da sua empresa e muito mais. Irmão, se você ainda paga aí para o seu cliente, você emite muito boleto, tá pagando a taxa ou passando pro seu cliente, fica puto, para com isso. A Gerencianet não cobra mais a taxa de emissão de boleto, então não perca essa oportunidade. Abra sua conta gratuitamente agora. Atendemos MEI, atendemos pessoa jurídica de todas as naturezas e pessoa física. Você que é pessoa física, mas faz seus boletos aí para pagar, né, pra galera pagar, entra na Gerencianet, abre esse banco que é sensacional. A sua conta, galo vendido a preço de banana? Absurdo, loucura, a verdade, valor bilionário, entenda aqui. Senhoras e senhores, estou gravando esse vídeo pois a Itatiaia trouxe, eu já falei isso no vídeo de segunda-feira de manhã, trouxe uma informação, né, a todos sobre o valor aí que o Atlético estaria pedindo, né? E a matéria da Itatiaia trata, eu já tinha falado antes para vocês do valor, então eu acertei em cheio. A Itatiaia está trazendo de 1 bilhão a 800 milhões por 50%. Isso significa o quê? Que o Atlético está valendo entre 2 bilhões e 1 milhão e 600 milhões. Mas aí surgiu muitas dúvidas e eu vou pedir para você aqui que gostar desse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, em tudo quanto é lugar, para que as pessoas possam entender o que realmente está acontecendo. Bom, primeira coisa, que a SAF do Atlético está sendo montada e está sendo trabalhada há um ano. Desde o início desse ano estão trabalhando a SAF do Atlético. O Atlético não conseguiria sobreviver sem a SAF montando um time de alto nível. Esse time que tá aí, ele depende de bons resultados para se manter, sabe? Sem bons resultados, que é comum numa temporada, igual o Flamengo ano passado não teve bons resultados, não ganhou nenhum título, você tem um decréscimo financeiro muito grande. Então o Atlético entendeu isso. Poderia montar um time mediano e resolver todos os problemas até 2030? Poderia. Até 2026 liquidando boa parte da dívida? Poderia. Mas hoje e o futuro determina a SAF. Só para você ter ideia da importância da SAF, o América Mineiro vai se tornar SAF. E sabe quanto que o Salum, presidente do América, está fechando o contrato para quem comprar o América, que é o mínimo da folha dele? 10 milhões de reais. O futebol brasileiro, gente, tem muito dinheiro. Vou dar um outro exemplo que eu, numa conversa, né, entre amigos, eu expliquei e o cara ficou assustado. Olha como é que uma boa administração faz toda a diferença. O Atlético antes tinha um valor de patrocínios há anos, em torno de 25 milhões de reais. Com o Leandro Figueiredo, o Atlético foi para 72 milhões apenas em 2021. Esse ano de 2022, o Atlético planejava chegar a 100. Eu não acho que vai chegar a 100, mas deve chegar aos 82, 83. Não vai diminuir. Então o que eu quero mostrar para vocês é que tem muito dinheiro no mundo do futebol. O futebol gira muito dinheiro. E um time bem trabalhado e bem posicionado vai ganhar muito dinheiro. Então, partindo desse pressuposto que todas as agremiações vão aos poucos se tornando SAF, você precisa estar na frente de todo mundo. E o Atlético está um ano trabalhando isso. Então esse é o ponto primeiro que você tem que saber. Um trabalho que vem há mais de um ano. Segundo ponto que você tem que entender, que na minha opinião é muito importante, é o valor. Vamos lá. Hoje, o Atlético tem vários patrimônios, mas alguns patrimônios você pode utilizar para vender, acontecer, e outros com muita dificuldade de autorização você poderia fazer. A Associação Clube Atlético Mineiro hoje tem os seguintes patrimônios. Patrimônio 1, Clube Labareda, que todos vocês conhecem. Patrimônio 2, o outro clube que é a Vila Olímpica. Patrimônio 3, uma casa no Itapuã. Patrimônio 4, a sede administrativa do Atlético. Patrimônio 5,
nós temos a Arena MRV. E patrimônio 6, nós temos o CT. Ou seja, são 6 grandes patrimônios que o Atlético tem. Os clubes sociais, que é o Labareda e a Vila Olímpica, eles não podem ser vendidos, não pode ser feito nada ali, a não ser que se desmembre uma parte do terreno e tal, igual eles querem fazer ali na Vila Olímpica. E aí o que acontece? Tirando isso, você tem sede, CT, Casa do Itapuã e a Arena. Esses 4 patrimônios. Desses 4 patrimônios, cada patrimônio desse, e eu vou abrir minha amiga calculadora aqui, deixa eu só minimizar aqui algumas janelas, beleza. Minha amiga calculadora está do outro lado da Terra. Hoje, a Arena MRV, ela é dita valer 1 bilhão e 200 milhões. Então, vou pôr aqui 1 bilhão e 200 milhões. Você tem um CT que dizem valer 300 milhões, 250 milhões. Então, vou pôr aqui 250 milhões, pondo por baixo. 250 milhões, tá certo? A Casa do Itapuã dizem que vale uns 4 milhões. Então, você tem aqui, de cara, 1 bilhão e 454 milhões em patrimônio que você pode vender. A sede de Lourdes, eles estavam falando de fazer um prédio lá, comercial e tal, que daria uma lucratividade pro Atlético, fora que ainda você teria lá ainda um pedaço da sede bom, que vocês sabem que a sede ali é a sede e uma casa ao lado e a loja do Galo. Então ali você poderia construir um grande prédio, pegar a sede e manter ali como patrimônio, né, do Instituto Galo e tal, até para parar de pagar IPTU, essas coisas todas. E dizem que se o Atlético fizesse uma movimentação financeira ali, valeria em torno de 65 milhões. Palavras do Rafael Menin. Então um pouquinho mais, 65 milhões. Então hoje você tem um patrimônio que você pode vender de 1 bilhão 519 milhões. Beleza, volta para mim aqui a imagem. Então chegamos a 1 bilhão e 500 milhões. Isso só de patrimônio que o Atlético pode vender, tá certo? A Itatiaia, conforme eu disse, falou de 2 bilhões a 1 bilhão e 600 milhões. Só que o que está sendo tratado ali é apenas, e isso é importante falar, os times profissionais, né, e júniores, o passe desses jogadores todos, né, o aluguel, aspas, assim, a utilização do estádio e a utilização do centro de treinamento, que ainda seriam do Atlético, todo esse patrimônio ainda fica com o Atlético, então eles poderiam ter utilização desse patrimônio e tal. Então, e o Instituto Galo, que seria uma parte aí. Então, quando você passa a analisar a proposta, a ideia, os valores que estão sendo discutidos, que são de 1 bilhão e 600 milhões a 2 bilhões, 100%, e o Atlético, conforme eu dei notícia em primeira mão, planejando vender entre 51% a 60%, se a gente chegar no meio termo de 1 bilhão e 600 a 2 bilhões, nós chegaremos a 1 bilhão e 800 milhões. De 1 bilhão e 800 milhões dividido por 2, nós estamos falando aí que 50% vale 900 milhões. Mas vamos trabalhar que o cara que for comprar o Atlético vai comprar em torno de 60% do Galo. Vamos passar para a calculadora aqui de volta. Ele vai comprar, eu estou pondo mais alto. Então, entre 1 bilhão e 600 a 2 bilhões, 1 bilhão, deixa eu só zerar aqui, 1 bilhão e 800 milhões vezes 60%, que seria o que o comprador gastaria com o Galo. Isso daria em torno de 1 bilhão e 80 milhões. Então, esse seria o valor aí, teoricamente, pago pelo comprador do Atlético de 51/60% da SAF, né? Coloquei 60%, colocando que o Atlético vale 1 bilhão e 800, já que está sendo pensado 1 bilhão e 600, 2 bilhões, estão calculando marca, essas coisas todas. Aí você fala, então quer dizer o seguinte, Rap, o comprador vai comprar aí, exemplo, 60% por 1 bilhão e 100 milhões, e desse 1 bilhão e 100 milhões, o Galo, a associação, ainda vai ser o dono do estádio, mas o usufruto, ingresso, isso tudo vai ser dos caras, vai ser o dono do espaço físico do CT, mas eles vão ter lá um tempo para trabalhar e tal. Mas o que vai acontecer com esse 1 bilhão e 100 milhões? Esse 1 bilhão e 100 milhões, eles vão ser colocados para pagar as dívidas do Atlético e vão ser colocados também para poder pagar, para poder investir em infraestrutura, contratações, essa coisa toda, né? Então, senhoras e senhores, o que está acontecendo? Os valores são ruins? Preço de banana? Óbvio que não. Se o Atlético fosse ser vendido, vamos colocar aqui 1 bilhão e 800 milhões, né? 1 bilhão, agora peguei só minha amiga calculadora aqui na minha mão, 800 bilhões, mais o valor de patrimônio que nós estamos falando de 1 bilhão e 500, nós estaríamos dizendo que o investidor teria que investir em torno de 3 bilhões e 300 milhões para ser dono do Atlético, e ninguém vai fazer um investimento dessa envergadura.
Ninguém tem o interesse de fazer. Até porque o que o cara da SAF quer é o quê? É comprar, vender jogador, ganhar patrocínio, ganhar bilheteria, fazer show no estádio. Até que eu não sei se esse negócio de show do estádio, como é que vai funcionar. Se vai ficar pro Atlético ou se vai ficar pro comprador. Imagino eu que fica pro comprador, porque ele tem que ter o direito aí de usar, né, a infraestrutura. E para você ter uma ideia, eu separei aqui o Transfer Market do Galo. Hoje, o elenco do Galo está avaliado em 1 bilhão, avaliado em 121 milhões 350 mil. Né? Esse valor de mercado foi atualizado há 2 meses. Quando você vem aqui, né, deixa eu voltar aqui, calcular aqui, peraí, deixa eu separar. Você pega aqui o euro hoje, ó, quanto que tá valendo? 5,9. Você pega 1 bilhão, vamos pegar aqui o valor que estava dando 125 milhões, né? 125 milhões, deixa eu apagar aqui, 125 milhões, você tá falando que o time do Atlético vale em torno de 635 milhões. Então, o restante é marca, utilização e dinheiro em longo prazo. Então, se você fizer essa conta aí, eu tô fazendo conta de padaria, mas pra gente entender melhor e conversar, 1 bilhão e 800. 635 milhões vale o elenco. Quer dizer que a marca Atlético tá valendo em torno de 1 bilhão e 165 milhões. Para o cara ter todos os passes da base que não estão incluídos aqui, toda a infraestrutura do Atlético, a marca Atlético, o estádio, ou seja, que ele vai poder utilizar. Então, senhoras e senhores, o que está acontecendo aqui, o Atlético não está sendo vendido a preço de banana, o Atlético não está sendo vendido baratinho, os preços, é 121, né? Os preços são muito bem trabalhados, a ideia de valor é muito interessante, tá certo? Eu vou fazer um outro vídeo depois, durante a semana, do quanto o Atlético vai investir, mas eu já te adianto, a informação que eu tenho é 200 milhões, mas eu quero mostrar para você que esses 200 milhões de reais, que é 40 milhões de euros de cara, que seria investido para comprar no primeiro ano, é dinheiro pra caramba. Compraria aí os principais jogadores do Atlético quando o Galo foi comprar lá atrás. Ou seja, se você calcular o mesmo tipo de investimento, você consegue fazer. Bom, essas eram as informações que eu queria falar com vocês. Gostaria que você deixasse o like, gostaria que você se inscrevesse, ativasse o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você puder, que eu acho que vai trazer esclarecimento para todo mundo que tem dúvida, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, tamo junto, tchau e fui!